Vamos acompanhar a história de um grupo de aventureiros que exploram um calabouço e lutam contra diversos monstros, mas certo dia o nosso grupo se vê encurralado e graças ao sacrifício de uma companheira, eles saem vivos de uma dura batalha. Mas o nosso grupo decide ir atrás de sua companheira, apesar de não terem dinheiro nem mesmo para comida. Mas o líder do grupo decide fazer um ensopado diferenciado para acabar com a fome. Então já vai deixando a sua inscrição para receber o próximo episódio e nos ajudar a batermos a nossa meta de 50 mil inscritos. Aliás, já vai deixando a sua curtida e comentário e me diz aí o que vocês acharam desse anime. E passa lá no nosso Insta também, Tio Nezo, que vamos ter diversas novidades por lá, mas bora pro anime. É dito que tudo começou em um pequeno vilarejo e certo dia se ouvira um estrondo que fez o chão do cemitério se abrir, fazendo um homem surgir das profundezas, afirmando ser o rei do Reino Dourado que fora destruído há 1000 anos atrás. E era um reino que sempre se orgulhou de sua prosperidade, mas um mago acabou cedendo à escuridão e acabou sendo aprisionado no fundo da terra, e este rei prometeu que quem derrotasse este mago iria ganhar o seu reino. E depois de sua promessa, ele se tornou pó e foi levado com o vento. Mas vamos até a atualidade, onde um grupo enfrentava um dragão carmesim, enquanto o líder estava pensando sobre sua fome. Mas na verdade todos estavam mais lentos por conta disso, já que acabaram perdendo um dia, enquanto caminhavam por conta de um erro no mapa e até caíram em uma armadilha, perdendo toda a comida. E apesar de ser meio chato, depois de derrotarem o dragão, eles teriam que retornar para casa. Mas a distração do guerreiro custa a vida de uma companheira, que salva o garoto, que até pensa que ela tinha sido atingida por uma magia de confusão. Mas logo ele retorna para a realidade e olha para a garota, que agora estava presa entre as presas do monstro, fazendo ele perceber que seu grupo seria exterminado. Mas em seus momentos finais, a maga Fallen os manda para a superfície e salva todos. E o guerreiro Laios acorda na floresta, onde uma maga corre até ele, aliviada por ele ter acordado, e avisa que graças àquela magia eles conseguiram fugir, mas ainda não tinha conseguido encontrar Fallen. Mas Laios a avisa que a garota tinha sido devorada e estava na barriga do dragão. A maga fica preocupada com a garota e Laios diz que ela ainda deve estar no calabouço e decide salvá-la agora, mas a maga pede que ele espere e avisa que na pressa eles acabaram largando tudo dentro do calabouço e agora não tinham nenhum tostão furado. O garoto fica preocupado porque isso agravava a situação deles, e pra piorar tudo, o Ladino chega trazendo a notícia que acabaram de perder 2 membros do grupo, e na carta de demissão eles diziam que estavam recebendo convites de outros grupos há um tempo, mas deixando isso de lado, Laios fica preocupado porque precisavam de dinheiro para explorar o calabouço e eles não tinham nenhum centavo, e por isso ele pensa em vender os equipamentos deles para conseguir mais fundos. E com isso eles poderiam comprar equipamentos mais baratos, comida, remédios e algumas necessidades básicas, além de contratarem novos membros para o grupo. Mas esse plano tinha um problema, já que sua irmã seria digerida enquanto eles trocavam de equipamentos. Ele pergunta se tinha como retornar à vida após ser cortado em pedaços, já que teve um aventureiro que renasceu das fezes. O Ladino diz que nunca tinha ouvido falar sobre isso, e a maga fica com um certo nojo, mas sua barriga começa a roncar, e eles retornam até a cidade, onde a maga perguntava o que eles queriam comer, enquanto pensava em diversas coisas gostosas, já que eles acabaram perdendo porque estavam com fome. Mas Laios diz que eles tinham que voltar pro calabouço e teve a ideia de dispensar os dois do grupo para vender seus equipamentos e voltar sozinho pra lá, mas os dois não aceitam essa situação, porque ele iria acabar sendo dizimado se fosse sozinho. Mas o guerreiro diz que isso foi sua culpa e não poderia colocá-los em perigo novamente. Mas a maga estava decidida a acompanhá-lo, porque estava disposta a fazer tudo para salvar sua amiga Fallen. E além disso, a sua magia era muito poderosa. E o Ladino também estava decidido a ajudá-lo com suas habilidades. O guerreiro fica feliz por tê-los ao seu lado e logo muda para uma aura durona e diz que eles tinham que ir imediatamente até a entrada do calabouço. E chegando lá, o nosso guerreiro diz que eles iriam tirar sua comida daquele lugar, o que deixa seus companheiros aflitos. Mas lá
Laios diz que aquele lugar tinha um ecossistema vasto e para ter monstros carnívoros tinham que ter herbívoros. E para ter herbívoros precisavam ter plantas que precisavam de água e luz para crescerem. A maga questiona se eles iriam comer os monstros e o guerreiro pede que ela pense nas aventuras que eles tiveram até agora, porque com certeza eles viram alguns que eram uma delícia, mas a maga se recorda de coisas que não eram nem um pouco comestíveis. Mas Laios diz que muita gente comia monstros e a maga responde que ele estava falando de criminosos que não podiam voltar para a superfície e viviam sofrendo de intoxicação alimentar, mas um grupo corre em direção a eles, enquanto pediam socorro e corriam de um cogumelo, que a maga elimina com uma cajadada e diz que eles deviam ser apenas novatos. Mas Laios acaba pegando o monstro e diz que seria o almoço deles, deixando a garota bolada. Enquanto Ladino perguntava se não era perigoso começar com um cogumelo, mas o guerreiro puxa um guia culinário de monstros, que dizia que era um ótimo ingrediente para quem estava começando, já que era carnudo e deixava um sabor suave. E seus companheiros apenas se perguntavam quando esse livro tinha surgido, enquanto o guerreiro estava decidido em buscar mais ingredientes. Enquanto isso, é dito que no calabouço tinha muito movimento de aventureiros e comerciantes, onde já foi um cemitério e um santuário. Mas desde que se fundiu ao calabouço, se tornou um lugar mais movimentado de todo o vilarejo. E diziam que os monstros vinham das profundezas, mas não se sabe se eles poderiam ser criaturas transformadas pela magia ou se foram convocados pelo mundo demoníaco, apesar de todos terem a aparência estranha e atacarem para se protegerem. E esta era a prova da existência da Cidade Dourada, que tinha sido amaldiçoada. Enquanto isso, Laios pegava um escorpião com certa habilidade e a maga até manda ele não segurá-lo como fosse um lagostim. E Laios responde que no livro dizia que era para segurar assim, e o Ladino pergunta se ele estava esperando a chance de começar a provar criaturas, deixando o garoto envergonhado, e ele acaba admitindo que sempre adorou a aparência e o som dos monstros, além da forma como viviam, e começou a se perguntar que gosto eles teriam. E os dois o chamam de estranho, e um tempo depois, o Ladino enche uma panela de água e diz que eles podiam se afastar um pouco desse pessoal que não parecia se importar com a receitinha deles. A maga pergunta como eles iriam comer esse troço e Laios diz que eles poderiam fervê-los. Ele começa a cortar o cogumelo e acaba percebendo que o melhor modo seria cortá-lo reto, porque de diagonal ele tinha certa resistência. Então também seria uma fraqueza do monstro. Ele joga tudo na panela e a maga pergunta se o escorpião não seria venenoso. E ele responde que o veneno dele não fazia mal e decide provar o rabo do bicho, mas acaba vomitando tudo. E um anão surge dizendo que não podia concordar com os métodos deles e explica que quando se ia comer um bicho desses deve-se cortar as pinças, cabeças e patas, além da cauda que causava uma baita diarreia. Ele dá uma de Masterchef dos monstros enquanto explicava o melhor método de prepará-los. Ele até puxa sua própria panela, além de pegar algumas plantas do lugar para completar a receita, deixando a maga indignada porque eram ervas de um cemitério. Mas ela acaba sendo atacada por um slime que impede que ela respire ou dispare alguma magia. Mas o anão a salva e Laios fica impressionado que ele derrotou um slime com uma faca. E o anão explica que era fácil quando se sabia onde ficava cada órgão do monstro. Ele até dá uma pequena aula de anatomia de slime para eles, que também podia ser usado como comida, apesar de seu preparo ser um pouco mais complicado, se tornando um ingrediente de alta qualidade que demorava para ficar pronto. Mas ele já tinha um pronto e decide usar na comida deles. Laios pergunta se estava tudo bem para ele usar um ingrediente de alta qualidade e o anão diz que estava tudo bem, já que estava há 10 anos pesquisando monstros e ingredientes no calabouço e ficava feliz por eles se interessarem por culinária monstruosa. E depois de um tempo a comida fica pronta e a cor do escorpião até muda, deixando todos impressionados com seu sabor e odor agradável. Até mesmo a maga acaba não resistindo e comendo o monstrinho e admite que era realmente gostoso. E depois da refeição, Laios se apresenta e apresenta seus companheiros, a maga Mercili e o ladino Tio Chuck. O anão também se apresenta como Senshi e nota que eles viajavam com um propósito,
crédito. E Laios acaba admitindo que eles estavam em busca de uma pessoa do grupo deles que foi devorada por um monstro nos níveis inferiores. E eles queriam salvá-la antes da digestão do dragão de escamas carmesim. O anão começa a pensar e diz que ouviu falar que os dragões dormiam a maior parte do dia para manter seu corpo enorme e graças a isso sua digestão era mais lenta que a dos outros monstros. Laios torce que isso seja verdade e Senshi se oferece para se juntar ao grupo deles, deixando o guerreiro muito feliz. Ele o aceita no grupo e o anão diz que sempre sonhou em preparar um dragão vermelho e até pensa em alguns métodos enquanto o grupo se perguntava se seria certo comer algo assim. Mas mesmo assim, eles continuam a viagem até o segundo andar, que era diferente do cemitério do vilarejo, onde um cenário incomum se estendia diante deles, porque segundo os estudiosos, era a torre mais alta do Castelo Dourado, inativa nas profundezas do calabouço. Mas Tio diz aos seus companheiros que nunca entendeu como essas árvores tão grandes não chegavam na superfície, e Laios explica que o calabouço era o fruto de uma maldição, mas a maga chama a atenção deles ao prender o pé na ponte e cair de cara nela. Laios ajuda a garota e diz que eles deveriam parar um pouco para descansar, já que estavam andando há um tempo, e sugere que eles caçem algo para comer. A garota não fica empolgada com isso e Laios pergunta o que ela queria comer. Ela até pensa em algumas coisas gostosas, mas sabia que no fim seria um monstro, então acaba topando tudo, desde que seja comestível. O ladino pergunta que tipo de monstro tinha nessa região e o guerreiro diz que tinham ratos gigantes e morcegos, o que a maga diz ser bicho que vive na sujeira, então tava fora dessa, restando os goblins e armaduras vivas, o que era pior, já que era semi-humanos e armaduras de ferro. Ela pergunta se não tinha nada mais normal nesse livro, tipo pássaros ou frutas, e Senshi diz que nesta época do ano costumava dar muitas nozes e frutas nesse lugar, o que deixa a garota um pouco mais animada. Só que claro que tudo isso vinha de plantas que devoravam gente. A maga fica indignada, mas Laios diz que todos as chamavam assim, mas não era verdade, e usa de exemplo uma flor chamada Brasélia, que crescia por onde os animais andavam e o muco dela até parecia a seda de uma aranha, e quando a criatura tocava nela, a planta puxava por reflexo, se enrolando em tudo que se mexesse, mas não podia digeri-los, então produzia seu próprio fertilizante. E além disso, todos os vegetais que ela comia normalmente eram feitos pelas fezes e carcaças de outras criaturas. A garota acaba compreendendo, apesar de não concordar muito com isso, mas o ladino diz que eles ainda estavam no segundo andar, então eles iriam notar caso tivesse um corpo por aí, e também não deve ter ninguém que virou comida de monstros, já que eles estavam próximos à entrada e se preparam para o combate, mas a maga diz que iria destruir todas elas de uma vez e começa sua magia, mas o anão manda a garota parar e ela acaba sendo pega por uma das plantas, enquanto ele dizia que deste modo ela iria destruir todas as frutas, e a regra de ouro seria pegar apenas o que iria comer, o que deixa a garota indignada por ele falar isso só agora. A planta começa a apertar a maga, que bate em outra planta, fazendo o corpo sair de dentro dela, deixando ela ainda mais bolada, porque tinham dito que elas não poderiam digerir corpos, mas Laios diz que algumas até podiam fazer digestão, só que dependia do tipo, e aliás, a que tinha pego ela era do tipo parasita, que plantava sementes debaixo da pele da vítima, o que a garota julga será ainda pior, mas o guerreiro a ajuda e corta a raiz da planta, e a salva, ajudando a garota a se levantar depois, e pergunta como tinha sido a experiência, já que esta plantava sementes debaixo da pele, em vez de apertar a vítima até quebrar os ossos, então essa planta só apertaria o suficiente para ela não se mover, e diz que achava que era melhor que a do outro tipo, e pergunta qual era a sua opinião, mas a garota fica bolada com ele, e Laios e o ladino vão colher frutas, enquanto ele se perguntava o porquê ela tinha ficado tão zangada, mas Tio diz que o que ele tinha dito era bizarro. E logo seguido, o anão começa a preparar o fogo e volta pro Masterchef monstruoso,
delicioso, criando uma torta com as frutas, enquanto Marcille brigava com Laios pra ele não plantar as sementes daquela coisa. Ela até coloca fogo nas sementes, enquanto a torta finalmente ficava pronta. Os rapazes experimentam e ficam felizes com seu sabor agradável. E Laios diz que ela iria gostar, e a garota pergunta se o anão usou aquela planta que tava devorando aquele humano. Mas Senshi nega, apesar de admitir que a torta ficaria bem melhor se tivesse usado a gelatina dela. E mesmo relutante, a garota prova e fica impressionada com seu sabor delicioso. E pensa se este sabor não seria uma ótima tática das plantas carnívoras para atrair suas presas. Enquanto Laios observava tudo isso de boca aberta, ele diz que estava emocionado por ela estar criando interesse em comer monstros. Mas a garota volta a ficar bolada e eles limpam toda a bagunça e logo em seguida decidem deixar o corpo pendurado pro grupo de resgate levá-lo, já que a magia de ressurreição poderia falhar. E apesar da cena meio duvidosa, o nosso grupo decide passar a noite naquele lugar. E Marcille acaba tendo pesadelos e o narrador diz que este era o sabor do calabouço, onde você devora ou era devorado, e onde não tinha ninguém que era melhor ou pior que o outro, e só existia o conceito de que comer era um privilégio dos vivos, além do sabor do calabouço. Marcando o final do nosso primeiro episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e já vai deixando a sua inscrição aqui no canal, além da sua curtida e compartilhamento para dar uma moral pra gente. Mas é isso, valeu e até mais!